Imagine duas mulheres. As duas nasceram no mesmo país, estudaram em escolas parecidas, as duas trabalham duro, elas sonham em dar orgulho para a família e todas duas querem construir uma vida bonita. Agora imagine elas um tempo depois da fase de sonhos. 5 anos depois, 10, 20, até que chegue em um nível que uma delas acorda sem olhar para o saldo da conta antes de tomar café. A outra acorda já calculando se o dinheiro vai dar até o final do mês. Uma pode escolher onde ela vai morar, escolher onde ela vai trabalhar, escolher tirar férias, escolher dizer não. A outra continua presa, aceita empregos que não gosta, tolera situações que machucam, adia sonhos, adia consultas, adia viagens, adia a própria felicidade. Talvez você pense, a primeira ganhou na loteria. Ela já nasceu rica, ela teve sorte. Mas e se eu te dissesse que na maioria das vezes não foi só isso? E se eu te dissesse que a diferença entre essas duas mulheres começou muito antes de existir dinheiro na conta? Começou dentro da mente, começou na maneira como elas enxergavam algo que usamos todos os dias: o dinheiro. Porque existe uma frase que mudou completamente a forma como eu vejo a vida. O dinheiro não muda quem você é, ele amplia quem você já é. Guarda essa frase, nós vamos voltar nela daqui a pouco, porque talvez ela seja uma das ideias mais importantes deste vídeo. Mas antes eu quero fazer uma pergunta simples. Se amanhã alguém depositasse 10 milhões de reais na sua conta, quem você se tornaria? Parece uma pergunta fácil, mas ela revela muito. Você continuaria sendo generoso, generosa? Continuaria estudando, continuaria trabalhando, continuaria cuidando das pessoas que você ama? Ou viveria apenas de impulso? A resposta para essa pergunta diz mais sobre você do que sobre o dinheiro. Porque dinheiro nunca foi apenas dinheiro. Dinheiro sempre foi um espelho. E hoje eu quero conversar sobre isso. Não para ensinar você a ficar rica, mas para ensinar algo muito mais importante: como construir uma vida em que o dinheiro nunca mais controle as suas escolhas. Existe uma mentira que foi repetida tantas vezes que nós começamos a aceitá-la como a mais pura verdade. Disseram que dinheiro serve para comprar coisas. E eu acredito que essa é uma das definições mais pobres que alguém pode dar ao dinheiro. Porque dinheiro nunca foi sobre de coisa, gente. Dinheiro compra escolhas, dinheiro compra tempo, dinheiro compra tranquilidade, dinheiro compra dignidade. O dinheiro compra a possibilidade de dizer não quando tudo dentro de você quer dizer não. Imagina uma mulher que permanece em um relacionamento abusivo porque depende financeiramente da outra pessoa. Agora imagine outra mulher que consegue sair porque construiu sua independência. O dinheiro não comprou o amor, não é? Mas comprou a liberdade. Imagine uma mãe que precisa trabalhar 12 horas por dia e quase não vê os filhos. Agora imagine outra que conseguiu organizar sua vida financeira e pode passar mais tempo acompanhando o crescimento deles. O dinheiro comprou a infância dos filhos? Não, mas comprou tempo. E tempo é uma das moedas mais valiosas que existem. Nós passamos boa parte da vida trocando tempo por dinheiro, mas poucas pessoas aprendem a usar o dinheiro para recuperar parte deste tempo. Esse é o objetivo da inteligência financeira. Não é ostentar, não é parecer rica, é construir uma vida onde você tenha opções. Porque liberdade não significa fazer tudo o que você quer. Liberdade significa não ser obrigado a fazer aquilo que destrói a sua paz. Talvez essa seja uma das frases mais fortes deste vídeo. A pobreza quase nunca começa na carteira.
ela começa na maneira como pensamos. Pense em uma criança, ela não nasce acreditando que o dinheiro é difícil. Ela não nasce acreditando que rico é desonesto. Ela não nasce acreditando que nasceu para sofrer. Ela aprende isso conforme o tempo vai passando. Aprende ouvindo conversas dentro de casa, tipo, dinheiro é sujo, quem nasce pobre morre pobre. Isso não é pra gente como nós. Rico só ficou rico porque roubou. E sem perceber, essas frases deixam de ser apenas opiniões. Elas viram identidade. A psicologia chama isso de crenças limitantes. São ideias que aceitamos como verdade absoluta e que passam a dirigir nossas escolhas sem que percebemos. Imagine tentar construir uma casa sobre um terreno rachado. Por mais bonito que seja a casa, mais cedo ou mais tarde, ela vai apresentar problemas. Com a vida financeira acontece exatamente a mesma coisa. Se as suas crenças sobre dinheiro forem frágeis, qualquer patrimônio construído, ganhado na loteria, ou qualquer tipo que seja, também será destruído. E falando em loteria, é por isso que algumas pessoas que ganham na loteria e poucos anos depois voltam a ficar pobres. Não foi porque faltou dinheiro, foi porque sobrou dinheiro para uma mentalidade que nunca aprendeu a administrá-lo. Existe um padrão curioso que você já percebeu que algumas pessoas sempre encontram um jeito de crescer, enquanto outras parece que sempre dão um jeito de voltar para o mesmo lugar? Não importa quanto ganham, não importa a oportunidade que recebem. É como se existisse um teto invisível. E existe. Esse teto se chama identidade. Você dificilmente conseguirá manter uma vida que a sua mente acredita que você não merece. Por isso eu quero que você faça um exercício. Pegue um papel depois desse vídeo e escreva tudo o que você ouviu sobre dinheiro durante a sua infância. Sem filtro. Escreva, depois olhe para cada frase e pergunte: quem disse isso? Essa pessoa realmente tinha uma vida financeira que eu gostaria de ter? Porque às vezes seguimos conselhos financeiros de pessoas que nunca aprenderam a construir patrimônio. E isso muda tudo. Se eu te perguntar quanto que é 7 vezes 8, provavelmente você vai saber responder. Muita gente vai saber responder. Mas e se eu te perguntar qual que é a diferença entre um ativo e um passivo? Como que funcionam os juros compostos? Por que uma reserva de emergência é tão importante? Como que investe? Como abrir uma empresa? Essa é boa. Como evitar pagar juros desnecessários? A maioria das pessoas trava nessa parte. E isso não é culpa delas. É porque ninguém as ensinou. Nós passamos mais de 10 anos na escola aprendendo fórmulas, datas, regras, gramáticas. Tudo isso tem seu valor, claro. Mas quase ninguém saiu da escola sabendo administrar o próprio salário. E existe uma ironia nisso. Passamos anos nos preparando para ganhar dinheiro sem aprender de fato a cuidar dele quando ele chega. Agora eu quero voltar para uma frase que eu pedi para você guardar, que a gente falou lá no começo. O dinheiro não muda quem você é. Ele amplia quem você já era. Pense comigo. Imagine 2 mulheres, novamente. As duas recebem um bônus de 50 mil reais. A primeira sempre foi disciplinada. Planejava, estudava, pensava no longo prazo. Ela provavelmente vai investir uma parte, criar uma reserva, talvez abrir até um negócio, ou comprar um ativo que gere renda no futuro. A segunda sempre viveu no impulso. Comprava para aliviar a ansiedade, parcelava sem pensar, confundia desejo com necessidade. O que acontece quando ela recebe os mesmos 50 mil reais? Ela troca de celular, compra roupa que nunca planejou, viaja sem orçamento, muda o carro antes da hora. E em alguns meses, talvez dias, né? Hoje em dia é dias, o dinheiro desaparece. Percebe? O dinheiro não criou a disciplina de primeira, nem criou a impulsividade da segunda.
ele apenas deu mais espaço para aquilo que já existia. É por isso que existem pessoas que ganham muito e continuam endividadas, e existem pessoas com rendas comuns que ao longo dos anos constroem patrimônio. A diferença nem sempre está no salário, muitas vezes está no comportamento. Existe uma ideia que aparece com frequência quando estudiosos falam sobre finanças pessoais. O comportamento costuma pesar mais do que o conhecimento técnico. Você pode aprender sobre investimentos em poucos meses. Aprender a controlar os impulsos pode levar anos. E talvez essa seja uma das habilidades mais valiosas que uma mulher pode desenvolver. Existe uma armadilha tão comum que quase ninguém percebe quando entra nela. Ela se chama inflação do estilo de vida. Funciona assim: você recebe um aumento. Antes você ia no restaurante uma vez por mês. Agora você quer ir toda semana. Antes um celular já atendia às suas necessidades. Agora ele precisa ser o lançamento. Antes você era feliz com uma bolsa. Agora sente que precisa da próxima. E sem perceber, seu salário cresce. Mas a sua liberdade continua exatamente no mesmo lugar. Você pode ganhar mais, mas gasta mais. Precisa ganhar ainda mais e o ciclo nunca vai terminar. É como subir uma escada rolante que está descendo. Você faz esforço o tempo todo, mas parece nunca sair do lugar. Aqui vale uma reflexão atribuída a Warren Buffett. Se você compra coisas de que não precisa, em breve terá que vender coisas de que realmente precisa. Independentemente da frase exata, a ideia continua poderosa. Toda compra tem um custo invisível. Quando você compra algo por impulso, não está gastando apenas por dinheiro. Está gastando horas da sua vida, dias de trabalho e energia, e oportunidades que aquele dinheiro poderia criar no futuro. Então, antes de comprar qualquer coisa, faça uma pergunta simples. Isso está comprando um momento ou está construindo a vida que eu quero? Essa pergunta já evitou inúmeras decisões impulsivas da vida de muita gente, eu tenho certeza. Existe um princípio clássico apresentado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre este livro. O autor diz assim: uma parte de tudo que você ganha pertence a você. Parece óbvio, né? Mas será que vivemos assim? Porque você paga aluguel, você paga luz, paga internet, paga imposto, paga supermercado, paga parcelas, paga luxos. E no fim do mês, o que sobra? O que sobra para a mulher que você será daqui a 10 anos? Muitas vezes nada. Nós pagamos todo mundo, menos o nosso futuro. Imagine que existe uma menina de 10 anos olhando para você. Agora imagine a mulher de 40, 60 anos, que um dia você será. As duas dependem de decisões que você toma hoje. Quando você investe, guarda dinheiro ou constrói patrimônio, você está enviando uma mensagem para essa mulher do futuro. Eu não esqueci de você. Isso muda completamente a forma de enxergar o ato de poupar. Poupar deixa de ser privação, passa a ser cuidado. Muita gente acredita que quem enriquece é quem acerta um investimento extraordinário. Realmente. Mas existem muitas outras formas de enriquecer. E em muitos casos, o maior aliado é algo muito mais simples: o tempo. Existe um conceito chamado juros compostos. Ele costuma ser explicado com números, mas eu gosto de pensar nele de outra maneira. Imagine plantar uma árvore. No primeiro ano ela parece pequena, no segundo também, e no terceiro talvez alguém diga que não valeu a pena, mas continue cuidando dela. Anos depois, ela oferece sombra, frutos, estabilidade e patrimônio. Costuma crescer assim, devagar no começo, depois de forma cada vez mais acelerada. É por isso que
começar cedo importa tanto? Não porque você tenha mais dinheiro, mas porque o tempo passa a trabalhar a seu favor. E foi assim com muitas empresas gigantescas, foram assim com a Apple, foi assim com a Microsoft, foi assim com o Google, foi assim com tudo. Existe um versículo em Provérbio que diz que os planos do diligente conduzem à fartura, enquanto a pressa conduz à pobreza. O que esse princípio nos ensina? Que a construção de uma vida sólida raramente acontece de um dia para o outro? Vivemos na era do resultado imediato. Queremos emagrecer em uma semana, aprender um idioma em um mês, enriquecer em poucos dias. Mas quase tudo o que realmente vale a pena exige constância. Um casamento saudável, uma boa reputação, uma carreira, uma empresa, um patrimônio. A disciplina parece lenta quando estamos vivendo. Mas quando olhamos para trás, percebemos que ela foi a ponte entre quem éramos e quem nos tornamos. Eu quero terminar este capítulo voltando às duas mulheres do começo. Talvez hoje você tenha percebido que elas não foram separadas apenas pelo dinheiro. Gente, elas foram separadas pelas decisões que tomaram repetidamente, pelas crenças que escolheram manter ou abandonar, pelos hábitos que cultivaram, pela coragem de pensar no futuro quando ninguém estava olhando. A boa notícia é que inteligência financeira não é um dom, é uma habilidade. E a habilidade pode ser aprendida. Talvez você não possa mudar o lugar onde nasceu. Talvez não possa mudar as oportunidades que perdeu. Mas pode decidir o que fará com a próxima oportunidade que aparecer. E às vezes uma vida inteira muda por causa de uma única decisão tomada no momento certo. Eu quero deixar uma pergunta para você. Daqui a 10 anos, quando olhar para trás, qual mulher você deseja encontrar? A que sempre esperou o momento perfeito? Ou a que começou mesmo sem saber tudo? Porque a liberdade financeira não nasce quando o dinheiro chega. Ela começa no dia em que você decide que não quer mais ser controlada por ele. E no próximo pilar, nós vamos falar sobre aquilo que vem antes de qualquer conquista. A sua mentalidade. Porque toda transformação acontece 2 vezes. Primeiro, na forma como você pensa, depois na forma como você vive. Então, eu te convido a me seguir, ativar o sininho e curtir esse vídeo para que apareça para mais pessoas que precisam escutar ele. E não se esqueça de enviar também para uma pessoa que você acha que deve escutar. Um beijo e te aguardo no próximo vídeo.